Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI, neste nosso último bloco em que nós faremos as considerações finais sobre esta questão da espiritualidade do coração de Jesus, que a gente viveu aqui de uma maneira mais intensa nas nossas reflexões. Eu tenho certeza que você que está em casa pode entender um pouco melhor como viver de maneira plena essa devoção. É algo tão importante, tão já dentro da nossa vida, desde a nossa formação, desde quando crianças, a gente ouve falar do coração de Jesus e depois a gente começa a perceber ao longo da nossa vida, da nossa história, de que essa devoção que parecia tão longe é algo tão próximo, tão do nosso cotidiano e nem sempre a gente valoriza como deveria valorizar. Então hoje o Frei José Eduardo nos ajudou a entender, ou ainda vai nos ajudar a entender um pouco melhor sobre essa devoção que passa pela nossa vida, mesmo que às vezes a gente não perceba. E se a gente não percebe, nada melhor do que na Eucaristia a gente viver isso com muito mais plenitude. Isso é o mais importante, não é? Eu quero lembrar aqui algumas pessoas que ainda fizeram seus pedidos de oração. A Suzy Maria Marmite, de Taquara, lá no Rio Grande do Sul. Maria do Carmo Moura, ela é de Minador do Negrão, lá em Alagoas. A Jaci Oliveira Neri, ela é de Baixa Grande, na Bahia. E também a Giovana Meire Salles Neves, ela é de Petrolina, lá em Pernambuco. E Nair Amaral Rambaldi, ela é de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Todas essas nossas irmãs nós vamos colocar no final do nosso, aliás, no finalzinho desse bloco, para a gente rezar juntos e colocar também, claro, não só essas intenções que elas têm, mas a intenção que você também, que não ligou, que não participou diretamente, mas que tem aí no seu coração. Vamos rezar por tudo isso. Frei José Eduardo, temos falado sobre o coração de Jesus, sobre este bom pastor. A gente sabe que a nossa devoção é muito especial. Você, como missionário do Sagrado Coração, você tem percebido isso? Por exemplo, no seu trabalho pastoral, que todos os finais de semana você faz lá na comunidade Jardim da Conquista. Jardim da Conquista, que fica em São Paulo. Em São Paulo. É a região periférica de São Paulo. Na zona leste de São Paulo? Na zona leste de São Paulo. Okay. Então, a minha pergunta está justamente dentro disso. Você percebe, não assim que as pessoas demonstrem essa devoção ao coração de Jesus, mas você percebe que elas estão necessitadas de algo a mais na vida delas e que você percebe que o coração de Jesus pode ajudá-las? Sim. Se o senhor me permite, Permito. Queria trazer o padre... Posso permitir, sim. Fique tranquilo. Chevalier, que é o nosso fundador da Congregação dos Missionários do Sagrado Coração. Ele fundou a congregação para que ela pudesse ajudar na cura contra os males do tempo. Exato. Hoje eu diria que os desafios, e o maior desafio de trabalhar na periferia, na comunidade principalmente onde eu hoje desenvolvo o trabalho pastoral, é fazer com que as pessoas se percebam amadas. A sociedade faz com que elas se sintam excluídas, que se vivam marginalizadas e, infelizmente, eles cultivam isso dentro de si. Então, é algo que você parece que não pode tocar de imediato e você tem que ter essa sensibilidade de pastor, de alguém que ama, para poder, de fato, ir ao encontro do coração deles e entendê-los. E quando você os entende, eles abrem o coração e a porta de sua casa. Digo que não seria tão feliz o quanto eu sou feliz com eles. Muito tenho aprendido dessa espiritualidade do coração, de alguém que pode não só ir para a periferia levar algo, né, mas aprender com eles. Aprender a partilhar, aprender a ser simples, aprender a ser humilde, e principalmente aprender a ser humano. Quando você se dá com essas feridas, quando você se dá com essas pessoas, você percebe que, talvez como aquela cena da sarça ardente, que uma sarça que não se consome, e Deus pede para que você tire as sandálias. Sandálias do preconceito, sandálias da arrogância, do saber, da prepotência, para você fazer-se igual. Eu diria que é um solo sagrado. E tenho visto que esse desafio, ele passa a acontecer quando você desenvolve em você o sentimento de amado. Então é muito importante não só agora atender o pedido do Papa Francisco, vão para a periferia,
mas primeiro ir à periferia do nosso coração. Sentir-se amado para poder ir ao encontro dos outros, para que você possa despertar neles esse desejo de ser amado. Agora, nessas áreas mais periféricas, aliás, a violência hoje é uma violência que está generalizada, né? Em qualquer lugar, em qualquer bairro, seja o bairro mais nobre das grandes cidades ou das cidades menores, ou nos bairros mais simples, a violência acontece de qualquer maneira, não é? Quando existe alguém que queira fazer um mal para alguém e usar de violência para isso, isso vai acontecer em qualquer lugar do mundo, em qualquer bairro, em qualquer casa, do mais rico ao mais simples. O fato de viverem isso é um pouco mais intenso na periferia, onde você trabalha. E você dizia antes que essas pessoas, depois, quando percebem que são amadas, elas abrem a casa delas, elas abrem a vida delas. Essa questão da violência não ajuda com que elas fiquem mais endurecidas e tenham dificuldade de entender essa proximidade que você leva, essa proximidade do coração de Jesus? Isso. O primeiro sentimento que elas têm é de trancar-se. Né? Desconfiança, talvez, A né? desconfiança. O que esse cara quer? O que né? ele está pensando? Ou é mais um que está passando também pela comunidade, né? Eles vão percebendo isso. Depois que eles se sentem ali tranquilos, então você consegue adentrar a casa, você consegue brincar, você consegue sorrir com eles. Mas se você chega, no primeiro momento, é esse distanciamento, ou seja, essa indiferença. Eu não sei quem é você, de onde é que você vem, o que é que você quer conosco. Porque há esse grande medo, né, essa questão da violência que assola as periferias e que é provocada dentro dela mesmo, né? Nesse sentido do sentimento de que eu não tenho para com respeito para com as outras pessoas, né? Essa ferida, esse trancamento pessoal que vai gerando essa insensibilidade para com o outro e vai gerando a violência. Agora, por exemplo, quando você tem quanto tempo que está lá no Jardim da Conquista? 9 meses. 9 meses. Por exemplo, quando você chegou, qual foi a linguagem que você achou mais fácil? Quando eu falo linguagem mais fácil, eu não estou subestimando ninguém, hipótese alguma. Estou dizendo assim, para que entendessem a devoção ao coração de Jesus, qual foi a maneira que você abordou dentro do seu trabalho pastoral, a linguagem, a maneira com que você trabalhou o coração dessas pessoas, para que elas compreendessem essa linguagem do coração de Jesus, que é amor, que é mansidão? Foi muito difícil isso? Como que você fez isso? Primeiros momentos, sim. Bastante complicado, porque eu me perguntava como que eu posso me aproximar dessas pessoas. Você mesmo já fazia essas perguntas, né? Isso. E o interessante, voltando ao nosso fundador, o Padre Júlio, ele teve uma sensibilidade de, na sua época, trazer uma devoção que é a de Nossa Senhora do Sagrado Coração. E também gerou em mim esse sentimento. Talvez se eu viesse com um cuidado, com uma atenção, com um sorriso, com um carinho, não seria mais fácil aproximar dessas pessoas? E de fato foi isso que aconteceu. A partir do momento que eu comecei a agir dessa maneira, tendo essa sensibilidade, como uma mãe que busca compreender ali o que acontece com seus filhos, então foi isso que desenvolveu, né? Esse olhar maternal. Não digo que eu assumi uma personalidade de mãe, mas essa sensibilidade de mãe para com as pessoas, para com a comunidade. E aí a gente vai tendo essa abertura. Que bom. Olha só, nós conversamos hoje com a presença do Frei José Eduardo, conversamos sobre a espiritualidade do coração de Jesus e tentamos buscar trazer de uma maneira bem simples para que você entenda que a espiritualidade do coração, junto com um bom pastor, é algo que você pode vivenciar na sua vida. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos telespectadores, seja dentro daquilo que nós conversamos, ou seja, uma outra abordagem, mas deixe a sua mensagem para aqueles que estão em casa. Queria deixar a mensagem para a pessoa que está em casa, que não é complicado, não é difícil viver essa espiritualidade do coração de Jesus nos nossos dias de hoje. Diria que é mais fácil ainda, porque nós temos muita facilidade para perceber o que acontece no cotidiano da sociedade, o que acontece no cotidiano das pessoas, porque nós temos vários meios de comunicação para isso que nos favorece. É fácil, é só olhar e perguntar como que Deus nos ama em meio a tudo isso. E aí a gente percebe nos pequenos detalhes do dia a dia que Ele continua nos amando e que seu coração pode pulsar no nosso coração. Talvez sentar como aquela senhora no seu testemunho e falar de um coração aberto
para um coração. Talvez seja a devoção, a espiritualidade, a mística mais sensível no momento para que a gente possa se encontrar com Deus. Então você que está em casa, você que nos acompanha, você que busca viver essa espiritualidade do coração de Jesus, peça a Ele a sensibilidade de deixar-se tocar pelo seu coração e a partir desse toque, deixar que esse coração pulse dentro do seu coração, olhar o irmão com esse coração de Jesus. Olha, eu quero agradecer a sua presença, dizendo que foi muito esclarecedora a sua participação aqui, toda a nossa equipe, toda a nossa produção, direção, acolha você todas as vezes que você puder vir aqui conversando com a gente, não só sobre essa devoção ao coração de Jesus, que é quase uma especialidade para você, mas também sobre outros temas que você tiver a possibilidade de conversar e ajudar a gente a entender um pouco melhor. Então, muito obrigado, em nome de todos aqui da Rede Século XXI, que Deus possa iluminar o seu trabalho, o seu apostolado lá no Jardim da Conquista e também, claro, onde você passar como missionário do Sagrado Coração. Que Deus te abençoe sempre, tá bom? Eu quero... Pode falar. Eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui compartilhando para o meu momento de riqueza, partilhar sobre o coração de Jesus, e cada vez que a gente partilha a gente aprende um pouco mais. E também deixar o meu abraço para os conterrâneos do Rio Grande do Norte, principalmente da cidade de São Tomé, para a minha família, e um abraço para os meus pais e para minha irmã e todos os meus familiares. Aquele abraço, aquela acolhida, e conto com a oração de todos. Muito bem. Eu convido você a levantar comigo para a gente fazer a nossa oração final. Vou colocar aqui aqueles pedidos. Você pode ficar aqui na minha esquerda. Colocar aqui os pedidos que a gente tem, que eu acabei de ler aquela hora. E nós vamos fazer essa oração de entrega de todos esses nossos irmãos que fizeram seus pedidos, que também fizeram seus agradecimentos, que rezaram conosco ao longo deste nosso programa, dizendo que a graça de Deus sempre está na vida deles, porque, como nós, eles acreditam nesse projeto de evangelização. Senhor nosso Deus, nós vos entregamos todos esses nossos irmãos, todos os seus pedidos, todas as suas graças que eles agradecem. Pedimos para que todos os seus dias sejam sempre dias de renovação, reconhecendo a sua limitação e a sua necessidade. Que eles sempre invoquem a vós todos os dias da vida deles. Abençoai também, por vossa infinita misericórdia, esta água que nós vos apresentamos. Fazer com que todas as pessoas que dela beberem recebam sempre de vós a saúde do corpo e a proteção da alma. Tudo isso nós te pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Quero agradecer a você que acompanhou o nosso programa hoje, nesse dia, lembrando que toda a nossa vida sempre vai estar voltada a Deus, porque é isso que nós acreditamos e queremos. Você continue com toda a programação da Rede Século XXI. Te encontro na próxima quarta para a gente conversar um pouco sobre outras temáticas que também são muito importantes para você. Até quarta-feira que vem, com a graça de Deus. Que Deus te abençoe sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz de Deus. Muito obrigado.